Bem-vindo ao Ponto de Conflito. O Brasil de 2026 está diante de uma encruzilhada. O que começou como um movimento nas redes sociais, com aquela bandeira Vida Além do Trabalho, agora ecoa nos corredores do Congresso Nacional. O fim da escala de trabalho 6 por 1, 6 dias de trabalho para apenas 1 de descanso. A questão que polariza o país ela é complexa. De um lado, a proposta é vista como um avanço civilizatório, uma medida de saúde pública essencial para combater o que parece ser uma epidemia de esgotamento. Do outro, é temida como um gatilho para o caos econômico, com potencial para gerar desemprego em massa e inflação. E toda essa discussão, ela se baseia em relatórios técnicos, projeções e, claro, visões de mundo radicalmente diferentes. Hoje, eu defenderia a posição de que a extinção da escala 6 por 1 é uma necessidade social e de saúde que não pode mais ser adiada. E eu vou argumentar que, por mais bem intencionada que seja a proposta, na prática ela pode levar a consequências econômicas devastadoras, prejudicando justamente os trabalhadores que busca proteger. Vamos começar então pelo ponto que, para mim, é o central, o inegociável: a saúde do trabalhador brasileiro. A manutenção da escala 6 por 1 é hoje insustentável. E não estamos falando de uma simples insatisfação, mas de uma crise de saúde pública documentada. A síndrome de burnout, o esgotamento profissional, atingiu níveis epidêmicos no país. Isso não é uma hipérbole. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem estudos robustos que mostram uma correlação direta e francamente assustadora entre jornadas de trabalho extensas e o aumento de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, além de doenças cardiovasculares. O corpo e a mente, eles cobram a conta. E além da doença, esse modelo cria o que os sociólogos chamam de pobreza de tempo. Pense um pouco no trabalhador de uma grande metrópole. Ele já gasta horas no transporte público. O seu único dia de folga, quando tem, é consumido por tarefas essenciais. Ir ao supermercado, lavar roupa, consertar algo em casa, sabe? Não sobra tempo para o convívio com a família, para o lazer, para um curso de qualificação ou simplesmente para o ócio. Portanto, abolir essa escala não é só uma pauta sindicalista, é uma medida de saúde preventiva que a médio e longo prazo pode significar uma economia gigantesca para o sistema de saúde, para a previdência, além de reduzir o absenteísmo nas empresas. É uma questão, no fundo, de dignidade. Olha, o seu ponto sobre a saúde pública é forte. Não há como negar o desgaste que esse modelo causa. Mas a gente precisa colocar na balança o outro lado dessa equação, que é a sobrevivência das empresas que pagam os salários e que sustentam a economia. Essa perspectiva, focada unicamente no bem-estar, ignora a realidade financeira nua e crua. A matemática é simples e implacável. Se você reduz as horas trabalhadas mantendo o mesmo salário, o custo da hora de cada funcionário aumenta drasticamente. Agora imagine os setores que, por sua natureza, não podem fechar: hospitais, farmácias, restaurantes, supermercados, hotéis, segurança. Para eles, a única alternativa para cobrir a escala seria contratar mais gente. Isso significa um aumento explosivo na folha de pagamento. Não é por acaso que o presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Paulo Somuti, chamou a proposta de estapafúrdia. Ele estima um aumento de até 1,15% nos preços dos cardápios. E o que isso gera? Uma inflação de serviços que corrói o poder de compra de todo mundo e especialmente dos mais pobres. O Banco Central seria forçado a subir os juros para conter a inflação, e isso freia a economia inteira. A intenção é boa, mas o remédio pode matar o paciente. Você levanta o argumento do custo, que é sempre o primeiro a aparecer na mesa, mas ele ignora o benefício econômico mais óbvio e poderoso da proposta: a geração massiva de empregos. A lógica por trás disso é a da partilha do trabalho. Se a jornada de cada indivíduo é menor, a demanda total por horas de trabalho na economia precisa ser distribuída entre mais pessoas. É uma forma de democratizar o acesso ao emprego formal. Mas essa é uma lógica que já se provou falha em outros lugares, não? Aí que está o ponto. No contexto brasileiro, ela faz todo sentido. E não sou eu quem está inventando isso.
A economista Marilane Teixeira, que é uma das maiores especialistas em relações de trabalho do país, coordenou estudos no CESIT, o Centro de Estudos da Unicamp, que projetam a criação de 4 a 4,5 milhões de novos postos de trabalho com carteira assinada. Pense no impacto disso. Estamos falando de reduzir drasticamente o desemprego e a informalidade, que são duas das nossas maiores chagas sociais. E isso cria um círculo virtuoso. Mais gente empregada, com renda e, crucialmente, com mais tempo livre, significa mais consumo. Essas pessoas vão ao cinema, viajam nos fins de semana, frequentam restaurantes. Isso aquece justamente os setores de serviços, lazer, turismo e cultura, que, por sua vez, contratam ainda mais. É uma forma de dinamizar a economia a partir da base, de dentro para fora. Olha, com todo respeito aos estudos da Unicamp, eu não consigo comprar esse argumento. Ele me parece excessivamente otimista, quase teórico, porque desconsidera a reação natural e racional de qualquer empresário a um choque de custos dessa magnitude. A Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, fez um estudo de impacto que projeta o cenário exatamente oposto: a perda de até 18 milhões de empregos. Mas 18 milhões? Esse número parece desproporcional. Qual é a metodologia por trás disso? É o realismo econômico. Se o custo do trabalho humano sobe de forma abrupta, o incentivo para substituí-lo por tecnologia não apenas aumenta, ele dispara. Estamos falando de uma aceleração brutal da automação. O supermercado, que tinha 10 caixas, contrata uma empresa para instalar 10 totens de autoatendimento e mantém um único funcionário para ajudar. A indústria troca operadores por robôs. Vagas simplesmente deixam de existir. E para as pequenas e médias empresas, que são a espinha dorsal da nossa economia e não têm capital para essa automação, o caminho é ainda mais sombrio. Ou fecham as portas, ou mergulham na informalidade total. Elas demitem o funcionário CLT para contratar bicos, trabalhadores intermitentes sem proteção alguma. Como disse o presidente da FIENG, o Flávio Roscus, a medida traria um desemprego muito alto. Estaríamos trocando um problema real, o esgotamento, por uma catástrofe social. Mas essa visão de que a única resposta a um custo maior é demissão ou automação, ela parte de uma premissa ultrapassada, a de que menos horas trabalhadas significa necessariamente menos produção. As evidências empíricas mais recentes do mundo todo contestam isso frontalmente. A fadiga ou esgotamento é a maior inimiga da eficiência. Um trabalhador cansado comete mais erros, é menos criativo e, inclusive, se envolve em mais acidentes de trabalho. Você está falando da semana de 4 dias. Exatamente. A discussão global está avançando muito além da nossa. Experiências capitaneadas pela organização 4-Day Week Global são a prova viva de que é possível manter 100% da produtividade, trabalhando 80% do tempo e recebendo 100% do salário. O caso do Reino Unido é emblemático. Fizeram um projeto piloto massivo com dezenas de empresas. Ao final, 92% delas decidiram manter a jornada de 4 dias permanentemente. E os resultados são impressionantes, não são? Relataram uma queda de 71% nos sintomas de burnout e uma redução de 57% na rotatividade de funcionários. E menos rotatividade significa menos custos. A redução da jornada forçaria as empresas brasileiras a saírem da zona de conforto, a modernizarem sua gestão, a eliminarem processos inúteis e a combaterem o presenteísmo, aquele fenômeno do funcionário que está de corpo presente, mas com a mente exausta, sem produzir nada. Menos tempo pode sim significar mais foco e mais qualidade. Essa experiência do Reino Unido é fascinante, de fato. Mas eu me pergunto quanto ela é realmente aplicável à nossa realidade. Será que podemos mesmo comparar uma economia de serviços avançada, baseada no que se chama de trabalho do conhecimento, com a estrutura produtiva tão heterogênea do Brasil? Esses modelos funcionam muito bem para uma agência de publicidade, uma empresa de software, onde a produção não é linear e um insight criativo pode valer mais do que horas de trabalho braçal. Mas e a realidade da maior parte da economia brasileira? Certo.
E onde você quer chegar com isso? Pense no operador de uma linha de montagem. A velocidade da esteira é fixa. Ele não pode magicamente montar o dobro de peças em metade do tempo só porque está mais descansado. Pense no porteiro de um prédio, no vigilante, no motorista de ônibus, no agricultor. A produção deles é inerentemente linear, depende diretamente do tempo de operação. O Brasil sofre de um problema crônico, estrutural, de baixa produtividade que não tem a ver com a jornada, mas sim com deficiências graves em educação, qualificação e infraestrutura. Importar o modelo do Reino Unido sem antes resolver esses nossos gargalos fundamentais é um erro metodológico grave. Para grande parte do nosso país, reduzir a jornada significa, de forma simples e direta, reduzir o produto interno bruto. Eu entendo o ponto. A comparação não é um para um, claro. Mas mesmo nesses trabalhos que você chama de lineares, o argumento da produtividade se sustenta, só que de outra forma. O operador da linha de montagem mais descansado comete menos erros, o que reduz o desperdício de matéria-prima. O motorista de ônibus mais atento causa menos acidentes, o que economiza fortunas em seguros. A produtividade não se mede apenas em peças por hora, entende? Ela também se mede na redução de custos e na queda do absenteísmo. Manter um bom funcionário é muito mais barato do que treinar um novo a cada 6 meses. Mínimas. É fácil falar em modernizar a gestão quando se tem acesso a capital. Para o dono da padaria da esquina, isso significa ter que contratar mais um padeiro e aumentar o preço do pão, correndo o risco de perder a clientela para o supermercado que pode automatizar. A proposta como está cria uma vantagem competitiva para as grandes corporações e pode esmagar os pequenos. Ao final, a discussão volta, talvez, a um ponto de partida. Embora os desafios econômicos da transição sejam reais, e seria ingênuo ignorá-los, eles não podem servir de pretexto para perpetuar um modelo de trabalho que comprovadamente adoece a população. A pressão social que explodiu com o movimento Vida Além do Trabalho mostra que a sociedade, especialmente as novas gerações, já rejeita essa estrutura. A questão para mim não é mais se a mudança virá, porque, a meu ver, ela é sociologicamente inevitável. A questão é como vamos gerenciá-la. Talvez com uma implementação gradual, com incentivos fiscais para as pequenas empresas, precisamos encontrar um caminho para colher os benefícios de ter uma força de trabalho mais saudável e, por consequência, mais engajada. E eu continuo convencida de que a proposta, da forma abrupta e universal como está colocada, representa um choque de custos insustentável para a nossa economia, que já é tão fragilizada. Forçar essa mudança por lei, sem antes atacar de frente nossos problemas estruturais de produtividade e qualificação, é colocar o carro na frente dos bois. Corremos o risco real e imediato de uma onda de desindustrialização, de uma automação que vai excluir milhões de trabalhadores e de uma precarização ainda maior do trabalho. No fim, a conta seria paga justamente pelos mais vulneráveis. A prudência econômica, neste caso, deve prevalecer sobre o clamor popular, por mais justo que ele pareça ser. A responsabilidade exige cautela. Agora queremos saber o que você acha. Comente abaixo.